Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade, seus problemas e soluções. Sempre trazendo pessoas que conheçam a cidade, conheçam seus problemas e também que possam trazer ideias. Sempre um convidado diferente, sempre um convidado conhecedor, principalmente da nossa cidade. Hoje nós temos dois convidados especiais. O primeiro é presidente do Sindicato dos Bancários da cidade de Guarulhos e região. Ele é casado, tem 2 filhos, é bacharel em Direito. Sua experiência no sindicato o credenciou no último pleito para assumir o comando da entidade. Ele é do Banco Santander. Estamos falando de Gessé Costa. Boa noite, Gessé. Boa noite. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Bom, o Gessé, ele é do movimento bancário de Guarulhos, E o movimento bancário em Guarulhos surgiu das lideranças reveladas nas greves de 80, isso segundo informações do site da entidade. Mais precisamente, na greve de 85 apareceu muita gente, Daquele movimento nasce a Associação dos Bancários de Guarulhos, em 86. Com o crescimento do movimento bancário nacional e a necessidade de uma entidade de maior porte para representar a categoria, a discussão de transformar a associação em sindicato começa a ganhar força. E em 89, sob a bandeira da Central Única dos Trabalhadores, nasce em 5 de maio o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. Mas primeiramente vamos conhecer Gessé, Quem é Gessé Costa? Ele é de Guarulhense, nasceu aonde? Quem é Gessé Costa? Guarulhense? Não. Nasci em São Paulo, capital. Na verdade, ainda moro na capital, Trabalho aqui há uns 20 anos, desde 93, fazer 19 anos. E estou há 16 anos, completar 16 anos no sindicato. E a categoria aqui de Guarulhos é grande? Qual é o tamanho dela? Bom, a nossa base que engloba mais, além de Guarulhos, Arujá, Itaquá, Ferraz, Mariporã, tem cerca de 2.500 bancários. Desse total, 1.500 ou um pouco mais aqui na cidade de Guarulhos. Quais os grandes problemas enfrentados pela categoria hoje? A questão de segurança, acho que está entre os principais. A questão do assédio moral. Muito assédio moral? Muito assédio moral. A gente, inclusive, como eu estava conversando com você antes da entrevista, veio de uma conferência que discutiu bastante essa questão do assédio moral, Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é um assédio moral, qual é essa pressão? Explica para nós. O assédio moral se caracteriza, assim, por uma pressão do gestor em cima dos seus subordinados, geralmente, no nosso caso, para cumprimento de metas, que exacerba o que a gente entende de uma atitude humanista, Ele exagera nesse sentido, humilhando o bancário, tornando o bancário um ser que termina se entristecendo, adoecendo por causa dessa tristeza. Então, o assédio é uma pressão exagerada que leva o bancário a se sentir humilhado perante outros. Essa questão do assédio, no início, era tratada um pouco como uma questão individual, ou seja, o mau gestor assediava. Hoje já está mais claro que é o ambiente de trabalho que leva esse gestor a tratar o bancário de uma forma errada e levá-lo a esse adoecimento pela humilhação. Bom, me diz o seguinte, com essas novas tecnologias e com até essa pressão do assédio moral, a categoria está diminuindo? A categoria chegou a ter, acho que mais ou menos 900 mil bancários no Brasil todo, chegou a ter 450, mais ou menos 450 mil, e voltou a crescer. De uns 5, 6 anos para cá, ela voltou a crescer. Tem mais de 500 mil, 530 mil, mais ou menos, bancários no Brasil. A gente tem visto a bancarização aumentando o número de agências, o acesso ao bancário. Agora também, nos últimos anos, com a economia crescendo, as pessoas passaram a ter renda, os bancos tiveram que aumentar o número de agências para os bairros, onde não haviam agências. A gente vê em Guarulhos que os bancos estão muito concentrados ainda, em poucos bairros, as agências bancárias. Agora, só antes, é importante esclarecer assim, que não é só a tecnologia que fez o número de bancários cair. Não? Não, porque
a gente entende que uma série de serviços hoje que são bancários estão em outras categorias. Se a gente pega o que se chama de correspondente bancário hoje, né? Por exemplo, lotéricas, ou mercados que fazem. Então, na verdade, financeiras que não existem, onde não existem financiários, né? É incrível isso, mas dentro da financeira praticamente não existe financiários, correspondentes, essas coisas todas. E então o número de bancários teoricamente não teria caído. Na verdade, os serviços foram tirados de dentro da agência e jogados em lugares precarizados, né? Que a gente entende que foram precarizados. Serviços precarizados. Você disse que nós temos mais ou menos 1.500 em Guarulhos, né? Isso, mais ou menos. Né? E desses 1.500 que estão em Guarulhos, qual é a base do sindicato? Quantos vocês têm sindicalizados? A gente sempre mantém uma média de sindicalização em torno de 70%, que é um nível bastante alto. Aí. Bastante. Com a rotatividade, que é também um outro problema que o bancário tem, bastante grande, até porque a gente mora muito, a gente está situado muito próximo da capital, né? Então tem uma rotatividade tanto por demissões, tal, como por transferências, que às vezes esse nível cai. Mas como a gente procura fazer uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, uma campanha de sindicalização, esse nível fica acima um pouco, aí volta aos 70, um pouco abaixo, mas para a média brasileira é um nível bastante alto. Estamos conversando com o Gessé Costa, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região. E ele vem falar aqui sobre essa categoria. Ele diz o seguinte, Gessé, a população reclama muito da demora no banco. Sabe, por que existe essa demora, essas filas? Você acha que, na verdade, é natural isso, não tem como arrumar? Ou é o banqueiro que tenta enxugar o máximo possível a máquina? A sua segunda resposta é a correta, né? Apesar dos lucros dos bancos serem altíssimos no Brasil, com certeza um dos maiores do mundo, um setor que mais juros altíssimos, tarifas altíssimas, os bancos não investem em atendimento. E isso cada vez vai ser pior com a concentração, né? A gente tem visto uma concentração bancária muito grande aí, né? São praticamente 5 grandes bancos no Brasil, né? Então isso facilita esse tipo de questão. Na nossa pauta de minuta, a gente também discute o atendimento e a gente tem um projeto para melhorar o atendimento na nossa pauta de reivindicação, que seria a criação de 2 turnos de trabalho e estendendo o horário de atendimento, sendo das 9 às 18 o horário de atendimento. Porque você pega também aquela população que não precisa ir correndo ao banco, todo mundo na hora do almoço, por exemplo. Isso também gera uma questão, filas complicadas e tal. Poderia pegar o pessoal as pessoas que estão saindo do emprego e tal. Mas para isso não dá para fazer sem criar 2 turnos de trabalho que os bancos resistem, né? Mas existe solução, isso não é natural. Você falou que dia 22, dia 21, você tinha um congresso. O que foi acontecendo nesse congresso aí que você falou que ia passar informação para nós? Dia 20, 21, 22, a gente se reuniu em Curitiba, né, próximo de 700 representantes do Brasil todo, do movimento sindical, bancários de base, para discutir a minuta de reivindicação dos bancários e ele elegeu o Comando Nacional que vai negociar com os banqueiros agora a partir do dia 1º dia 1º a gente tem a entrega da minuta, a partir daí negociar as nossas reivindicações junto aos banqueiros. Uma luta importante, né? Hoje isso é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui na cidade, é com relação à segurança. Alguns vereadores, inclusive, falaram algumas leis aqui em Guarulhos sobre proibir celular dentro das agências, colocar uma espécie de tampão entre um caixa e outro. Como é que você vê essas iniciativas? Eu acho importante, são importantes. Você, como lá dentro, você deve conhecer, dá até sugestões para a segurança dos funcionários, né? Também foi tema da discussão da conferência. E até para ver que a gente não discute só salário mesmo. A gente tem um projeto de segurança bancária que não envolve, inclusive, a questão aí de proibir o telefone dentro das agências. Porque isso, na nossa avaliação e nas observações que os sindicatos, onde essa lei foi aprovada, fizeram, não resultou em nenhuma redução da famosa saidinha, né? Em compensação, a colocação do biombo, por exemplo, que é essa divisão entre os caixas e separando também
a fila de espera dos caixas, reduziu, por exemplo, em João Pessoa, que foi um exemplo citado lá em Curitiba, em 90% as saidinhas na cidade. Infelizmente, a FENABAN aqui entrou com recurso, né, e a lei aqui está sobre júdice, né, em algumas agências, a gente pode ver, tem o biombo, algumas não, porque a lei aqui está sobre júdice. Então, a gente tem um projeto sobre segurança que passa pela questão do biombo, por obrigatoriedade de ter porta de segurança nas agências e que essa porta recue até o autoatendimento, que as agências sejam blindadas, que o segurança tenha um escudo, como anteriormente existia, ter filmagem em tempo real. Acho que isso sim, junto com, lógico, com a cobrança ao poder público, tal, para que melhore a questão de segurança, isso vai surtir resultado. Agora, essas, quando elas são pontuais, é lógico que tem algum efeito, são importantes, mas a gente gostaria e tem insistido com os banqueiros para que eles implementem um projeto como um todo. Só que eles têm resistido, a opinião dos banqueiros, isso não é assunto para tratar com o sindicato, mas a gente tem insistido nessa questão. Mas biombo, o que afetaria, por exemplo, o banco? Em custo? Biombo, um pedacinho de... É difícil entender, me parece que é mais uma questão de... Melhor, com certeza, com certeza. Porque a proibição simplesmente do celular não inibe a saidinha, porque o mal entendido, quem está mais continua visualizando quem saca altas quantias, sai e pode informar, depois não tem jeito. Então, agora, o custo é mínimo para uma agência bancária, isso, para um banco, isso, né? O custo é mínimo. O que me parece, a recusa passa mais por uma questão de poder, tipo, que quer dizer, eu determino as minhas normas, não importa, eu que mando. Bom, você falou sobre salários, né? Hoje em dia a categoria está com um bom salário, você considera um bom salário, e os benefícios são interessantes para o funcionário? Olha, eu sempre... E o que o sindicato tem feito, né? Basicamente, localizado para Guarulhos, por exemplo. Como a nossa campanha é nacional, a questão do salário é tratada nacionalmente, então não tem muito como fugir disso, né? Eu sempre falo o seguinte, se a gente comparar o salário, a renda do bancário com outras categorias, ela não é das piores. Uhum. Mas a gente precisa comparar também o quanto vale o trabalho bancário em relação ao lucro do banco, em relação à pressão que é feita em cima do bancário, em relação ao adoecimento do bancário, por todas essas pressões que existem. Então, lógico, se comparar com algumas categorias, a gente tem uma renda, não um salário, mas uma renda, considerando o PLR, nossos tickets, né, o próprio salário do bancário, razoáveis. Mas a gente precisa comparar isso com o que é justo também em relação àquilo que ele produz para o banco, né? E aí eu acho que está bastante defasado. A gente passou também por um período... nos anos 90, principalmente, né, no final dos anos 90, que a gente não tinha reajustes, né, ou praticamente não tinha reajustes abaixo da inflação, com compensação com a bônus. Isso defasou o salário do bancário durante um tempo. Então, nós estamos numa fase de recuperação, né, disso. A gente não trabalha na nossa linha de pensamento, a gente não fica trabalhando com as perdas, né, mas a gente sempre trabalha com a questão do ganho real. Então, a gente, com o ganho real, pouco a pouco, a gente está recuperando o salário do bancário. Né? E o peso político do sindicato dos bancários na cidade, como é que você vê isso daí? Você acha que deveria ter uma participação maior? Você acha que não deveria ter? Ou você acha que o movimento sindical nos últimos anos, eu pelo menos tenho sentido ele um tanto quanto distante, né? Da cidade. Talvez, não só na cidade, mas no Brasil todo. Eu acho que no último ano começou a se movimentar, mas eu acho que deu uma acomodação. Depois dos anos 80 teve uma grande movimentação, depois deu uma acalmada. Você não acha que está na hora de começar a movimentar de novo? Ou você acha que o sindicato deve ser mais localizado com relação à discussão salarial mesmo e do funcionário? Não, a gente defende uma política de sindicato cidadão, ou seja, o sindicato tem que tratar o trabalhador com todas as nuances que envolvem a sua vida, né? Então, o sindicato, se ele não fizer isso, ele não está cumprindo seu papel no nosso entendimento. Então, o sindicato tem se envolvido, só que a sociedade mudou, o movimento sindical mudou e os trabalhadores também, especificamente, também mudaram. Então,
os sindicatos não estão distantes da cidade, né? Eles estão atuando de uma forma diferente, né? As grandes mobilizações não acontecem porque o próprio mundo do trabalho se organizou de outra forma. Se a gente pegar, pegando os bancários de novo como exemplo, nos anos 90, 80, tinha agências com 150 funcionários em Guarulhos. Hoje, uma agência média tem 20 funcionários. Então, a mobilização muda, né? Eu estou com uma pergunta aqui. Ele está perguntando, o nome dele é Fabiano, ele trabalha no Itaú. Ele pergunta o que o senhor acha das demissões em massas que as instituições fez nos últimos meses e as metas forçadas em alguns setores do banco. Então, sobre as demissões, é um absurdo, né? É um absurdo que o maior banco do país, né, que se diz no hemisfério, demita dessa forma. A gente do movimento sindical se organizou para fazer o embate, fizemos algumas paralisações no Brasil todo, conseguimos um compromisso, entre aspas, do banco, não é um acordo, é um compromisso, entre aspas, do banco de que ele reduziria o número de contratações para aproveitar melhor os funcionários em vez de demitir. Isso a gente ainda não conseguiu constatar se realmente está sendo acontecendo. Me parece que nem isso tem sido feito. Mas é um problema sério, porque no Brasil se demite quando quer e como quer, né, as empresas do Brasil. A gente tem insistido na ratificação da Convenção 58 da OIT, que impede esse tipo de demissão, né, uma demissão imotivada. Não impede a demissão, mas a demissão imotivada, ou seja, a empresa teria que se justificar. Então, justificar o porquê da demissão. Então, para a gente é um absurdo, não tem justificativa para isso. Um banco está crescendo, que vai precisar dos seus funcionários, dispensar seus funcionários. O outro assunto sobre as metas, eu já te falei um pouquinho, né? A gente conhece, a gente tem visto, temos diretores que são do Itaú e conhecem melhor até do que eu essa relação das metas aí, sabem que são absurdos e foram feitas, inclusive, para não serem cumpridas, né? Está na cara que elas foram feitas para não ser cumpridas. Mudaram, inclusive, algumas regras no meio do caminho agora para a questão da PR do Itaú, né, que mexe mais com o corpo gerencial. A gente constatou a insatisfação dos bancários e a gente tem feito pressão junto com o banco, né? Uma outra forma de organização dos sindicatos bancários é pressionar as empresas através da comissão de empresa, que é a união de todos os dirigentes sindicais daquele banco específico, né? Mas tem sido negociado. Agora, tratar com o banqueiro não é uma coisa fácil. Esse é um negócio bastante complicado. Quero agradecer a presença aqui de Gessé Costa, ele que foi nosso convidado, o convidado foi muito simpático, atendeu rapidamente. Ele que é casado, é bacharel em Direito, trabalha no Santander e hoje é presidente dos sindicatos bancários de Guarulhos e toda a região. Gessé, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Só dar 2 recadinhos assim. Sim, à vontade, pode falar. Acho que o bancário tem 2 coisas para comemorar esse ano que está além não da questão salarial. A primeira é que a gente está comemorando 20 anos de convenção coletiva do trabalho, é a única categoria que tem uma convenção coletiva do trabalho, ou seja, o bancário que trabalha no Acre ganha a mesma coisa que o bancário que ganha aqui trabalha em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E outra coisa importante que eu queria deixar aqui também, que acho que é legal para os bancários, é que pela primeira vez um bancário vai presidir a CUT Nacional, foi eleito agora nos últimos dias aqui. Qual o nome dele? Wagner Freitas, inclusive tem um xará aqui. É verdade, o Wagner Freitas, veja só. Mas é outro. Então é um bancário do Bradesco, né, que já foi também presidente da nossa confederação, foi eleito presidente da CUT Nacional. Então isso é um motivo de orgulho para nós, os bancários. Bom, conversamos com o Gessé Costa, presidente dos sindicatos bancários da cidade de Guarulhos e toda a região. Vamos convidá-lo outras vezes, se tiver oportunidade, ele volta aqui falar mais sobre essa categoria aqui em Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar com Valdomiro Carlos Ramos. Olha, imperdível, hein? Se
você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, toda quarta-feira sempre pessoas aqui inteligentes, pessoas que conheçam bem a cidade, que conhecem cada ponta dessa cidade. Já trouxemos pessoas aqui, ó, dos mais diversos cantos dessa cidade. E hoje nós trazemos aqui uma pessoa extremamente competente, foi vereador por 5 mandatos, aliás, foi presidente da Comissão Constituinte, sabe, a primeira lei orgânica aqui da cidade foi elaborada sobre a batuta desse vereador, sempre vereador, Valdomiro Carlos Ramos. Boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectadores do programa Tribuna Livre. Eu quero dizer a você, Roberto, e a todos os seus telespectadores da minha satisfação e do meu orgulho de estar aqui participando pela primeira vez do seu programa e principalmente por ver esse cenário lindo e maravilhoso. De um lado você tem a nossa igreja matriz, a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Aqui você tem a de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Verdade. Quero parabenizá-lo pelo seu... E aqui é a estação. É a estação do famoso Trem das 11, da música de Anonirã Barbosa. Então, esse trem fez parte da história. Valdomiro Carlos Ramos, como o outro convidado, o Zap, nós tivemos aqui, Valdomiro Carlos Ramos, pode ter certeza que ele conhece cada bairro aqui da cidade, porque inclusive foi secretário. Não é isso, Valdomiro? Olha, Roberto, eu tive a satisfação, com 24 anos de idade, ser convidado para ser secretário de Economia e Planejamento da cidade de Guarulhos. Naquela época, Guarulhos tinha 230 mil habitantes. Hoje nós temos 1.300.000 habitantes aproximadamente. Cidade cresceu praticamente 5 vezes ou 6 vezes.
mudou muito. Ocupei o cargo de secretário de Economia e Planejamento, ocupei o cargo de secretário de Serviços Públicos, fui secretário de Governo, fui também secretário de Obras e Serviços Públicos e fui também secretário de Habitação. Isso durante os 22 anos e tive o grande privilégio de exercer 5 mandatos de vereador nesta cidade e ser o vereador mais votado da história do município de Guarulhos, quando eu obtive quase 15 mil votos. Então, o que me dá mais orgulho de ter participado e de ter elaborado foi a primeira lei orgânica do município de Guarulhos, da qual eu tive a oportunidade de presidir, e é hoje que vigora e que rege toda a estrutura legal do nosso município de Guarulhos. Eu queria ele um pouquinho mais bravo, né? Porque ele conhece muito. E nós estávamos discutindo um pouquinho aos poucos minutos aqui, há poucos minutos atrás, sobre como às vezes Guarulhos tem dificuldade de trazer verbas para o município, muitas vezes para você trazer verba para a comunicação, a gente não consegue fazer uma grande mídia aqui para... Por que essa grande dificuldade? O pessoal fala que até enterrar um sapo aqui, Valdomiro. Eu acho que esse sapo é muito grande, viu, Roberto? Porque uma cidade que tem mais de 800 mil eleitores consegue eleger somente um deputado federal e um deputado estadual, a população de Guarulhos, o eleitorado de Guarulhos está querendo o quê? Está querendo que Guarulhos continue de 4. Eu já falei isso para você. Nem o governo do estado, que é do PSDB, e nem o governo federal, que é do PT, partido que administra essa cidade, tem voltado os olhos para Guarulhos, né? Você veja, o governo do estado abandonou a saúde de Guarulhos. Ainda outro dia eu vi nos jornais que o deputado estadual Alencar conseguiu uma audiência para o nosso prefeito junto com o governador. O governador recebeu muito bem, cafezinho, água gelada, aquele mise-en-scène de sempre, mas o que traz de bom para a cidade de Guarulhos? Até agora não vi nada. E olha que em 2008 eu fui um dos coordenadores da campanha de Geraldo Alckmin, a Prefeitura de São Paulo, pedi voto para ele em 2010, mas estou totalmente arrependido, porque a saúde de Guarulhos está um caos. E a gente sabe que esse problema todo na saúde não diz respeito só ao município, diz também ao governo do estado, que não está investindo nada na cidade de Guarulhos em termos de saúde. Agora vamos esperar aí, que me parece que vem um serviço de oncologia para o Hospital Geral do SECAP, mas parece que a gente está pedindo esmola, Roberto Samuel. Olha que a cidade de Guarulhos é a 2ª cidade no estado de São Paulo. Mandamos dinheiro para o estado. Uma das maiores economias deste país. E ninguém sabe que a gente existe. Precisa estar lá pedindo de joelhos o que Guarulhos tem de direito? Ora, o que a gente arrecada de ICMS e outros tributos que vai para o governo do estado e para o governo federal? O que eles devolvem para o município de Guarulhos? Nada. E cadê os nossos representantes? Eu não vejo, até o momento, ninguém que possa levantar em alto e bom som e empunhar a bandeira de Guarulhos e dizer aquilo que nós precisamos na nossa cidade. Você veja o caso do trânsito de Guarulhos, a mobilidade da população de Guarulhos, o problema habitacional. Eu via quantos discursos, porque na época de campanha, discurso é o que sobra, né? Quando eu saio de Guarulhos e vou para algum outro lugar, muita gente me pergunta, Valdomiro Ramos, de onde você é? E eu respondo com orgulho, Roberto. Eu sou de Guarulhos, a 7ª cidade em economia do país. A cidade que abriga o maior aeroporto da América Latina, o maior aeroporto internacional da América Latina. A cidade que é a 2ª em população do estado de São Paulo. Eu falo isso de boca cheia, mas infelizmente eu também tenho que lembrar, Roberto, que tem algumas situações que nos envergonham. Guarulhos é o 4º município no Brasil em número de favelas. É verdade. Mais de 1/3 da nossa população, telespectador, mora em condições subhumanas. E é a população que mais utiliza dos serviços públicos. O problema da mobilidade urbana na cidade de Guarulhos é complicado, né? O trânsito, do jeito que eles aprovaram, aí, a prefeitura andou liberando a construção dessas torres. É lógico, Guarulhos precisava disso? Precisava. Mas o Estatuto das Cidades foi jogado na lata do lixo. O impacto de vizinhança deixou de existir. Daqui a um pouco a gente não consegue transitar mais no centro da cidade. Nos bairros da periferia, então, que são verdadeiras cidades metrópoles, como você pega o Tabuão, o São João, Cumbica, Vila Galvão, o bairro dos Pimentas, tem uma população, esses bairros, Roberto Samuel, muito maior do que muitas grandes cidades do interior do estado de São Paulo e de que muitas capitais. Então, esta cidade precisa ser pensada de forma diferente. Não dá para brincar de administrar.
O bom administrador para a cidade de Guarulhos, ele tem que ter prioridades, tem que definir algumas situações, porque essa cidade tem que arrumar a solução. E recurso existe para isso. É só você, às vezes, deixar de investir muito em propaganda, em aparecer em horário nobre na TV Globo e usar esses recursos para outro tipo de coisa. Por exemplo, um simples elevado ali no McDonald's, com a Avenida Tiradentes e a Avenida Paulo Facchini, que há quanto tempo se luta por isso, há quanto tempo colocamos isso no orçamento e há quanto tempo tem esse projeto na Secretaria de Planejamento, de Desenvolvimento dessa cidade e não se executa, e resolve um problema sério naquele cruzamento da Tiradentes com a Paulo Facchini. Precisamos de uma pessoa arrojada, uma pessoa que pense grande, Valdomiro. Não está faltando isso? A gente começa a falar sobre uma coisinha, outra. Você falou sobre propaganda, né? A Vila Galvão, por exemplo, anunciaram com um show que haveria verbas do PAC. Cadê? Cadê a canalização, as galerias da 20 metros que tanto falaram? Fogos soltaram, que a obra seria executada. E, olha, é melhor parar por aqui. Eu não quero continuar essa entrevista nesse sentido, Roberto Samuel, porque senão vão dizer que eu vim aqui para criticar a atual administração. Não estou criticando. Não. Eu só estou colocando alguns pontos que eu acho que devem ser ressaltados e o pessoal tem que ter um pouco mais de vontade com a nossa cidade. O que a gente vê é muita gente vindo de fora para ajudar a administrar Guarulhos. Esse pessoal que vem de fora não tem nenhum comprometimento com a cidade de Guarulhos, né? Eu pensei, inclusive, o Gessé, que me desculpe, estava aqui agora, pensei que ele morasse em Guarulhos, também não mora em Guarulhos. Já foi funcionário da Previdência Municipal e tal, gostei da entrevista dele, achei legal pra caramba, né? Mas tem vindo o PT trouxe muita gente de fora para administrar essa cidade, e é um pessoal que não conhece os nossos problemas do dia a dia, Roberto. Eu volto na pergunta. Nós não precisaríamos de pessoas mais arrojada, mais com vontade e mais... Talvez a palavra seja arrojada grande. E com sentimento de amor pela cidade de Guarulhos. Eu sei que tem algumas pessoas que vieram de fora e que têm o maior esforço em conhecer a cidade de Guarulhos. Mas é difícil. É uma cidade que tem mais de 350 km², cada bairro tem a sua peculiaridade, tem o seu problema. Roberto, há quanto tempo nós moramos nessa cidade? Você praticamente nasceu aqui. Praticamente. Tá certo? Eu já estou aqui há mais de 55 anos. A gente viu esta cidade crescer. Eu sou do tempo de quando meu pai tinha um armazém na Monteiro Lobato, que a Avenida Monteiro Lobato era rua de terra, né? Lá já existia a Damastor e existia a Beru, que você tem aqui a chaminé da Damastor e que era uma excelente indústria de tecelagem, né? Um marco na cidade de Guarulhos. Agora, Guarulhos cresceu. Guarulhos tem que ter um cuidado todo especial. E uma pessoa só não administra essa cidade. Eu tenho muito medo disso, viu, Roberto? Tem muita gente que bate no peito, alguns candidatos a prefeito, que se acham os donos da situação e que, se chegarem à prefeitura, eu fico um pouco preocupado, porque acham que vão administrar Guarulhos sozinho. E ninguém administra essa cidade sozinho. Guarulhos é muito grande. Estamos conversando com Valdomiro Carlos Ramos, presidente municipal do PTB. Aliás, ele tem um bom trânsito em todo o PTB nacional, estadual. Ele é o cara com relação ao PTB. Eu fui num evento do PTB, ele lembrou nomes muito antigos do PTB que passaram já por essa cidade e fizeram já uma grande história. Quero registrar aqui que Valdomiro Ramos, além de ter muito conhecimento, né, tanto as pessoas que são da sua linha de pensamento, como os contrários a ele, admite que ele é um dos grandes pensadores aqui de Guarulhos, um dos grandes conhecedores, principalmente do orçamento. Eu admito que, se eu conheço um pouquinho de lei orçamentária, eu aprendi num curso que ele graciosamente concedeu a um grupo de amigos ali da Câmara Municipal. Então, eu queria fazer esse registro, porque muitas vezes a gente só critica, mas e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de agradecer. Então, eu quero agradecer aqui de público essa graciosidade que ele fez, não só para mim, mas para um grupo de pessoas ali da Câmara Municipal de Guarulhos. Orçamento é um negócio muito complicado, não é isso, Valdomiro? Bastante complicado, Roberto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui os seus elogios. Mas você foi um dos grandes incentivadores daquele curso, daquele trabalho. Eu acho que foi produtivo e a gente tem feito muitas palestras também nas cidades do interior, aqui,
como secretário estadual do PTB que sou e membro da Executiva Nacional do PTB, a gente tem utilizado um pouquinho da experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo na área de administração pública para fazer algumas palestras, principalmente na área administrativa, da administração pública e na área também orçamentária, porque é muito complicado, né? É muito complicado, mas Guarulhos tem um orçamento lindo e maravilhoso. O que ele precisa é ser muito bem administrado e o bom administrador é aquele que sabe definir as prioridades. Eu volto a dizer isso para você. Vamos falar só um pouco mais sobre orçamento, mas no próximo bloco. Vamos continuar aqui com Valdomiro Carlos Ramos. Se você quer entender um pouquinho mais de orçamento que muitas vezes é discutido e muitas vezes não é discutido, espere até o próximo bloco e vamos perguntar isso para Valdomiro Carlos Ramos. É um minutinho só. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, hoje eu recebendo aqui Valdomiro Ramos. Valdomiro Ramos, presidente do PTB Municipal e profundo conhecedor aqui da cidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o orçamento. Que nos últimos anos a Prefeitura tem mandado o orçamento e pouco tem sido modificado. Sempre foi assim, Valdomiro? Olha, Roberto, atualmente a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320, que é a lei que rege o orçamento de um município, do Estado e também da União, ela trouxe muita novidade, né? Principalmente em termos de transparência daquilo que a população tem que ter conhecimento de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Na realidade, o que é o orçamento? O orçamento público, ele fixa uma despesa e estima uma receita. Eu vou arrecadar R$1 bilhão no ano de 2012. Então, estima
essa receita. E ele fixa uma despesa em igual valor. Então, eu vou gastar, obrigatoriamente, ele tem que colocar 25% do que ele vai arrecadar para gastar na educação, 15% na saúde. E assim vai, porque aí existe disposição constitucional. E aí faz as divisões, os investimentos, o pessoal, parte de cultura, parte de saneamento básico e tudo mais. Então, o orçamento, na realidade, hoje, ele é uma peça de ficção econômica, feita pelo Executivo, que é enviado no dia 30 de setembro, até o dia 30 de setembro, para a Câmara. Antes, ele tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base, e o prefeito, quando assume no primeiro ano, ele tem que mandar para a Câmara um plano plurianual de investimentos, que é a previsão orçamentária para os próximos 4 anos. Então, são 3 etapas, né? O plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. Agora, é lógico que a Câmara Municipal, todo prefeito costuma trabalhar com os vereadores e tem a maioria na Câmara. Então, o que ele manda para a Câmara é o que vai ser aprovado e a forma que ele vai executar. Só que, além dele colocar as verbas que ele pretende gastar no ano seguinte, ele coloca lá um dispositivo no texto da lei que pede aos vereadores autorização para ele movimentar as verbas orçamentárias da forma que ele quiser. E a Câmara, é lógico, o prefeito tendo maioria na Câmara, a Câmara dá essa autorização, então o orçamento que ele mandou para a Câmara ele pode ser alterado em quase que 100% e tudo bem, não acontece nada e o prefeito vai gastando da forma que lhe convier, né? E aí ele presta conta todo mês, através do balancete para a Câmara, que os vereadores, alguns analisam, outros não, porque, na realidade, a principal atividade do vereador é fiscalizar os atos do Executivo, né? E aqui em Guarulhos, infelizmente, não acontece, né? Tivemos até outro dia um promotor aí fazendo uma crítica numa entrevista que concedeu ao jornal, dizendo que Guarulhos não tem oposição. É importante que tenha oposição na cidade. Até para o governo municipal é importante que se tenha oposição, porque a oposição ajuda a governar. Aponta os erros, aponta as falhas. Toda unanimidade é burra, Roberto Samuel. Nesse ponto aí, vamos puxar um pouquinho para o PTB. Bom, o PTB tem a chapa aí para lançar candidatos a vereador. Vereador não deveria ter uma capacitação melhor, não deveria ter um mínimo de conhecimento, ou não é isso? Qualquer pessoa, um semi-analfabeto, pode chegar lá e fazer um bom trabalho. Como é que você vê essa questão aí, da capacitação dos pré-candidatos a vereador, por exemplo? Roberto Samuel, eu acho sim, uma pré-qualificação, isso seria mais importante. Seria importante, mas a legislação não prevê desta forma. Agora, você falou um negócio aí que é sério, viu? Tem muita gente aí que é semi-alfabetizado e realiza um trabalho como vereador que dá gosto de ver, viu? Melhor do que aqueles que são famosos letrados, né? São pós-graduados e tudo mais. E tem muita gente boa na Câmara, mas também tem muita gente que deixa muito a desejar. Agora, a população também pode participar. A cada 90 dias, o Executivo Municipal é obrigado a fazer no plenário da Câmara uma exposição sobre de que forma ele está arrecadando os recursos para o município e aonde ele está gastando. É a famosa audiência pública que é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é dado satisfação à população a respeito de onde se gasta o dinheiro que o povo contribui, né? Como também a cada 3 meses, a Secretaria da Saúde, através do Fundo Municipal da Saúde, tem que vir à Câmara Municipal e realizar uma audiência explanando tudo o que é feito na área da saúde, com dinheiro que se arrecada e com dinheiro onde se gasta. Agora eu lhe pergunto, a população participa? Não. A Câmara divulga essas audiências públicas? Não. As comissões de orçamento e finanças da Câmara, a Comissão de Saúde? Então, veja, a própria população precisa também ajudar a fiscalizar, precisa participar das audiências públicas, né? Agora há pouco eu ouvi falar aqui sobre movimentação das massas. Houve uma época que sindicato, por exemplo, conseguia fechar estradas, conseguia fechar avenidas, conseguia mobilizar toda a classe trabalhadora, né, para reivindicar. Aqui em Guarulhos, até um tempo atrás, acontecia isso. Os funcionários públicos municipais faziam greve, fazia-se protesto e movimento por falta de água, principalmente no bairro do Jardim São João, por problema de transporte coletivo,
Hoje em dia não acontece mais nada. Por quê? Aqueles que estavam acostumados a mobilizar as massas conquistaram o poder e conquistaram também cargos de importantes salários? Deve ter acontecido, porque hoje a gente não vê mais isso, né? Então fica aqui um apelo até aos telespectadores que se informem através do site, na internet da Câmara Municipal, veja quando se realiza as audiências públicas, principalmente, que dão transparência de onde vem e para onde vai o dinheiro do município de Guarulhos e também para as verbas do Fundo Municipal de Saúde. Mandar um abraço aqui para o Emerson Cabral, para o Adriano Silva e também aqui é Fabiano. Ele está fazendo uma pergunta para você, Valdomiro Carlos Ramos. O que o senhor acha da gestão administrativa do transporte público, implantação do bilhete único aqui na cidade de Guarulhos? Sobre a saúde ele já falou, viu? Mas o transporte público, como é que você vê essa questão? Olha, o bilhete único é uma excelente ideia. A forma que ele foi implantado em Guarulhos deixou um pouco a desejar. Mas eu acredito que no decorrer do tempo, todos os erros vão ser acertados. É lógico, tem deficiência, é um sistema novo, mas é o sistema correto. Eu sou totalmente favorável. Eu espero que a atual administração consiga sanear todas as dúvidas, todas as irregularidades e o serviço possa ser implantado com mais eficiência. Eu acho que não poderia ser 2 horas, eu acho que 3 horas seria um bom horário para o bilhete único. Diz que já existem estudos nesse sentido, né? Agora, nós precisamos também ter a participação do governo do Estado de uma forma mais adequada para melhorar a mobilidade urbana no município de Guarulhos. Mais efetiva. Tá, fala-se do metrô, né? Quem sabe os meus netos, os meus bisnetos vão usufruir. Fala-se no trem, né? Que vai ter uma estação no Secap, eu só acredito vendo. Outra coisa que eu ouvi falar, deu em todos os jornais, apareceu na Rede Globo, a nossa famosa ligação com a Jacopêssego. Cadê? É verdade. Só está lá a terraplanagem naquela área que foi desapropriada, me parece que do Moreu Sakamoto, uma tremenda placa nas margens da rodovia Presidente Dutra. E cadê a obra? Nada, acabou. Só ficou no discurso e na propaganda da televisão. Mas eu espero que essa obra da interligação da Jacopêssego com a João Paulo I e com o Aeroporto Internacional de Guarulhos seja concluída o mais breve possível. Estamos conversando com o Valdomiro Ramos, presidente do PTB. O PTB aí também está lançando candidato a prefeito. Nós vamos fazer, inclusive, entrevistar todos os candidatos a prefeito. Hoje nós temos 7 candidatos a prefeito na cidade de Guarulhos, são 7 chapas. A do Valdomiro Ramos, do PTB, fez uma coligação com Alan Neto. Tem Alan Neto e pelo PTB, Eduardo Camei fazendo a vice. Temos também Almeida, Sebastião Almeida pelo PT, Carlos Roberto pelo PSDB, Alan pelo DEM fazendo a vice com Camei do PTB. Temos também Wagner Freitas do PP, temos o pessoal do PSOL, o Ederaldo, né, também batalhando aí pela cadeira do Bom Clima. Nunca pensou em ser candidato a prefeito, Valdomiro? Você esqueceu do Jovino Cândido. Você tem alguma verdade, coisa contra ele, Roberto? Não, eu tenho tudo a favor do Jovino Cândido. Um grande amigo, é verdade, desculpa. É o 43. 43, Jovino Ele acabou Cândido. tendo o maior destaque aqui nessa entrevista, tá vendo só? Você viu? Eu acho que você esqueceu de propósito, Roberto Samuel. Para você lembrar. Você viu? Eu já fui candidato a prefeito em 2004, Roberto. Verdade. Infelizmente, numa situação... Pensa em rebater isso aí, não? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tenho pretensões. Eu aprendi 2 regras básicas em política, Roberto. E quem sabe até eu ir embora eu aprendo a terceira. Mas a primeira regra básica em política, você, telespectador, pode saber disso. Não se faz política sozinho. Você tem que ter um grupo, muita gente, muitos partidos. Você tem que fazer política com muita gente. Não dá para fazer política sozinho. E a outra regra é básica. Você não faz política sem dinheiro. Essa segunda regra eu aprendi na minha campanha de prefeito de 2004, viu, Roberto? Não adianta você ter um bom discurso, uma boa proposta, uma boa equipe de vereador. Se não tiver dinheiro para você pôr a campanha na rua, vai para casa. Me diz o seguinte, qual foi o grande acerto do Almeida nesse mandato dele? Foi a construção dos céus. O grande erro? Olha, é que eu tenho uma relação de erros para poder te apresentar. O maior. Mas eu acho que foi falta de investimento na área da saúde. E na parte de sistema viário, que a cidade de Guarulhos tem a mesma estrutura viária desde 1900 e nada.
Quando eu fui secretário de Planejamento, em 1977, a estrutura viária era a mesma. Não se mudou nada. E a cidade tinha 230 mil habitantes. E hoje tem mais de 1 milhão e 300. Projeto não falta na Secretaria de Planejamento de Guarulhos, que atualmente é de desenvolvimento. Tem muita coisa para se fazer. Mas os céus, eu quero aqui dar os parabéns à administração, né? Eu espero que continue desta forma. Vai chegar uma época que toda a cidade vai ter uma estrutura boa da educação, porque a saída para esse povo, o povo brasileiro, está na educação. Quanto mais educação de qualidade você levar à população, você vai ter homens e mulheres com uma cabeça muito boa, vai saber decidir o que quer. E, acima de tudo, nós teremos qualidade de vida num município como o de Guarulhos, que merece. Então, eu acho que se continuar investindo nos céus, nós vamos ter isso. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu visitei há pouco tempo o céu da Ponte Alta e lá eu pude encontrar uma sala de inclusão digital e a população aproveitando. E nos finais de semana, isso sendo colocado à disposição da população. E com orientadores, instrutores, monitores de informática. Isso me encantou muito. Então, eu acho que o grande acerto foi os céus, o grande erro, a falta de investimento na área da saúde e também no sistema viário do município de Guarulhos. Bom, para finalizar, o próximo governo, seja ele quem for, qual deve ser a prioridade do próximo governo aqui para Guarulhos? Olha, a prioridade, sem sombra de dúvidas, é saúde e é a parte de mobilidade urbana e o investimento no sistema viário. Nós temos um orçamento de cerca de 3 bilhões, por aí 3 bilhões. É o suficiente? O grande problema nos últimos anos foi gestão ou não? Olha, eu não posso... Cada governo tem a sua prioridade, tem o seu estilo de administração. Eu, se fosse prefeito dessa cidade, eu administraria de uma forma totalmente diferente com que o atual partido vem administrando a cidade de Guarulhos. Por exemplo, eu não iria investir da forma em publicidade como atualmente se investe o município de Guarulhos, até sem necessidade, né? E a gente vê que este investimento é feito sempre para tirar um proveito político. Acontece naquele finalzinho do período em que antecede a eleição municipal. Tanto que a gente viu uma exposição na mídia no mês de junho do município de Guarulhos, na grande mídia e em horário nobre, que isso custa uma fortuna, que se gastou muito dinheiro. E isso poderia ser revertido em favor de outras prioridades que o município tem, tanto na área da saúde, da mobilidade urbana e também do sistema viário. Conversamos com o Valdomiro Ramos, presidente do PTB Municipal. Quero agradecer a presença desse grande parlamentar aqui, que nos brindou com todo o seu conhecimento. Espero contar com ele mais vezes aqui. Inclusive, durante a campanha, eu acho que ele pode trazer informações importantes, né, sobre o andamento. Ele que é presidente do PTB e conhece muito sobre campanha. Existe algum segredo para ganhar uma eleição? Não. Para vereador. Eu falei para você agora há pouco, só Roberto, dinheiro. Política só se faz, tem duas regras básicas. Dinheiro. Você precisa ter um bom grupo e precisa ter dinheiro. Infelizmente, é a pura verdade. Olha, então se você é pré-candidato a vereador aí, ó, mestre... E coitado daquele que fica dependendo de candidato a prefeito, que tem uma turma aí já, tem mais de 1000 candidatos, né? O pessoal esperando na fila, pedindo para o candidato a prefeito, me dá logo o meu santinho, me dá logo a minha gasolina, me dá logo o meu carro, me dá logo um dinheirinho para mim gastar. E esperando. Eu acho que se depender disso existe uma lenda, dizem que o presidente do partido dá dinheiro para os pré-candidatos. É verdade? Eu queria saber onde existe isso. É lenda só? É só lenda, isso não existe, Roberto Samuel. E é lógico que, veja bem, inclusive está aí a legislação. Hoje a prestação de contas é muito complicada, hein? A pessoa precisa ter muito cuidado com a prestação de contas. Às vezes o cara ganha eleição e não toma posse porque as contas dele foram rejeitadas. Obrigado, Roberto Samuel. Não, estou aqui. Eu vou te dar 30 segundos. Eu vou te dar 30 segundos então ainda para você falar o que você quiser aí, Valdomiro. Feito. 30 segundos. O que você quer falar? Eu quero agradecer esta oportunidade que você me deu, te cumprimentar pelo trabalho que você vem realizando e pelo nome do teu programa, Tribuna Livre. Porque eu tenho certeza que das entrevistas que você conceder aqui e que o telespectador vai assistir, muita coisa boa nós vamos ter para o município de Guarulhos. Eu amo a cidade de Guarulhos. Obrigado, Valdomiro Carlos Ramos. Voltaremos na próxima quarta-feira com mais convidados especiais do naipe, do calibre assim de Valdomiro Carlos Ramos. Muito obrigado e até o próximo.